E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Quem fala aqui com você é Radamés e é uma honra estar aqui participando da nossa 16ª edição. Pouco a pouco estamos acumulando conhecimento e aumentando nossa rede de contatos. Lembra que esses são os dois pilares mais importantes da inovação? Como é que eu inovo? Primeiro você tem que desenvolver você, então você tem que ser tão inovador quanto quem está inovando. Então a inovação passa por eu aprender, eu me desenvolver e assim ampliar as minhas redes neurais aprendendo coisas novas. Tá fazendo isso, né? Tá lendo alguma coisa? Qual foi o último livro que você leu? Ou os últimos livros? Porque tem gente que às vezes lê mais de um livro, né? Eu faço desse grupo aí. É um aqui, outro aqui. Vai lendo de acordo com os temas. Não tem problema, o importante é estar lendo, o importante é estar aprendendo. Você ficar preso, ter que ler um livro até o final. Até porque nem todos os livros, em todos os seus 10, 15 capítulos, tem todos os capítulos que valem a pena. Tem capítulo ali que às vezes deve ser pulado. Aí você pula. Na hora que você está lendo, você descobre isso e segue para frente. Assim como tem pessoas que estão conversando com você que daquela conversa não vale muito a pena. Pula aquela conversa, vamos ter outras conversas. E está tudo tranquilo. Desde que você esteja se desenvolvendo, crescendo, inovando, trazendo melhorias, trazendo aquilo que a gente chama, né? Usando a criatividade para emitir nota fiscal. Todo negócio, 100% do negócio, no século XXI, todo profissional, 100% dos profissionais, tem que colocar como pauta na sua agenda, colocar ali na agenda, o que é que eu estou aprendendo de novo aqui? Se eu não estou aprendendo de novo, a pergunta tem que ser, o que é que eu estou ainda presa a passado? O que é que eu estou fazendo do mesmo jeito, mesma coisa, todo dia ela faz tudo sempre igual. Será que eu estou preso nessa mesma praça, mesmo banco? Eu já falei 2 músicas aqui que refletem um pouco essa situação de a gente se acomodar. Eu sou indignado com minha acomodação. Eu fico brabo quando eu começo a perceber que eu estou caindo na ditadura da mesmice. Fico brabo. Mas não é com ninguém não, é comigo mesmo, para que eu me enxergue que eu estou vivendo, independente de ser século XXI ou século I, eu tenho que estar procurando melhorar, eu tenho que estar procurando avançar. Esse talvez seja um dos motes principais do programa Ser Tão Inovador. Aqui a gente traz conteúdo, mas a gente traz também conexões, pessoas em suas mais diversas áreas, procurando inovar, procurando melhorar. Esse programa, ele existe por causa dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Eu não posso deixar de agradecer aqui a Cardan Peças, que é na figura do Artêmio, que é o empreendedor que está à frente da empresa, está conosco aqui também no estúdio, já ele fala aqui conosco, traz a sua fala. Cada peça é um dos nossos apoiadores, e você que tem veículo e precisa fazer manutenção, de repente algumas peças do seu carro, principalmente nessa área de cardans, está precisando, então não deixe de procurar a Cardan Peças. Ela investe, ela apoia não só eventos esportivos, como muitas vezes é comum termos patrocinadores para isso, mas ela apoia, ela investe no empreendedorismo. Isso é muito legal. O programa quer agradecer aqui a Cardan. Queremos também agradecer a Mobile Imóveis, uma empresa que já está também há algumas décadas no mercado, trazendo a possibilidade de você realizar um sonho. É natural qualquer recém-casado ou ainda quando está noivo, colocar na sua projeção a aquisição de uma casa. Tem um ditado que diz, quem casa, quer casa. Seja comprando ou alugando, aí é o seu critério e o quanto que a sua conta bancária pode custear, a Mobile é uma opção para você adquirir essa casa, alugar, ou terrenos também, talvez você queira investir. Eu gosto de investir, uma das frases mais antigas que eu escutei de investidores lá, vou falar aqui, 2017, quando eu estava estudando sobre isso, quando eu conheci um investidor brasileiro que hoje mora no Vale do Silício, ele disse o seguinte, qual é o melhor investimento no planeta Terra? Eu fiquei ponderando, rapaz, tem muitos, ele disse, não, mas tem um que é o principal. Eu não sei, ele disse, a terra é uma boa opção. E aí ele me falou do livro Pai Rico, Pai Pobre, que justamente falava sobre isso, uma das estratégias de procurar terrenos, de encontrar boas localizações, conseguir ter a leitura do ambiente. Às vezes um terreno você compra por um valor X, em 5 anos ele está valendo 10X, às vezes 20X. Então terra ainda é uma boa opção de você investir. A Mobile também é uma empresa que está ali oferecendo possibilidades
para que você possa também ser um investidor. Ou alugar a sua casa, ou você alugar uma casa. Ok? Agradecemos aí ao Jansen, empreendedor que está à frente dessa empresa, que também resolveu investir em inovação, em empreendedorismo. E aqui eu quero estender o convite também para você. Você que gostaria de ser um apoiador desse programa, gostaria de associar seu nome ao empreendedorismo, faz sentido isso para você? Então entre em contato conosco pelo @Sertão Inovador, sertão.inovador, no Instagram, ou também no YouTube, no TikTok. Lá você pode entrar em contato conosco nos comentários, no privado, enfim. É fácil de encontrar. Ou procure no Google, digite assim, ó, Radamés Dantas. Pronto. Não vai estar na lista policial, fica bem tranquilo. Você vai me encontrar, meu contato, e faz parte. E ficarei muito grato de poder te ajudar nesse processo. Beleza? Vamos lá, sem bater na mesa, sem bater na mesa. Vamos lá. Nosso programa, nós vamos começar a nossa edição, já direto trazendo aqui o Artemio que está conosco para falar para nós alguns princípios de gestão, princípios de liderança, de vendas, relacionamento pessoal, de motivação, de conexão, conhecimento. Afinal de contas, é um profissional que tem experiência já há algum tempo na área de autopeças. E seja muito bem-vindo, já chamar você de novo, de vez em quando eu chamo ele de Cardan. Seja muito bem-vindo, Artemio. Obrigado, professor. Estamos na 16ª edição, né? Sertão Inovador. É isso aí. Mais uma vez aqui, grato, pois eu digo a você que nos acompanha aí que esse programa ele tem de fato melhorado minha visão, meus pensamentos. E quero trazer hoje aqui, Radamés, um assunto que eu, no final de semana agora, nos últimos dias, eu discuti com um amigo. Opa, né? Ele, rapaz, hoje... Discutiu, não brigou não, né? Discutimos o assunto. Sobre ele também no mesmo segmento. Legal. E nós falando ali sobre... Rapaz, hoje... Eu perguntei para ele, na verdade, hoje, quem você acha que tem o maior poder de decisão na hora da venda no balcão ali? Essa é uma pergunta boa. Como assim? E aí em algum momento ele falou que, trazendo em outras palavras, trazendo para uma analogia mais comum, ele é como se a estrutura tivesse montada e se tivesse o produto... Rapaz, se a gente tiver o produto, a gente já tem ali 50% a 60% da venda. Rapaz, concordo em partes. Concordo que isso aí é um modelo, uma teoria que se aplicava nos anos 90, vamos dizer assim, que era mais limitada, as informações não eram tantas, e que realmente você tendo produto, o camarada rodava 100, 200, até 300 quilômetros para vir buscar aquele produto. Sem saber, sem calcular, mas a necessidade não podia ser um rolamento. Digamos que na época de R$90, mas ele rodava 200 quilômetros e o rolamento ia ficar para ele por R$400. Né? Eu disse, rapaz, hoje, ter o produto, ter a estrutura hoje, o resultado final da venda, não que não seja interessante, não seja necessário, claro. Mas espero que me compreenda e me entenda para que, de fato, não se assuste com a minha colocação. Se estiver errado também, lhe entendo. De repente, se você quiser dialogar, bater papo sobre o que nós estamos falando agora, estamos aqui abertos para isso. E é interessante que, de fato, exista algumas observações e algumas opiniões. Eu falei para ele que eu colocaria 10%. 10% do produto. Para a estrutura, Cardan Peças, está lá a estrutura, como muitos já conhecem, sempre passa aqui a estrutura da Cardan, e o produto lá na minha prateleira. Certo. Eu atribuo isso aí na venda final, 10%. 10%. Na decisão de compra lá do cliente, entendi. Eu tenho um produto. Mas aí, no meu segmento, não sei como é que funciona no seu, que está nos assistindo, mas no meu segmento, eu atribuí para ele de 50% a 60% a opinião, a decisão do mecânico. E aí ele ficou sem... Por quê? Explica aí pra gente. O mecânico, Radamés, você já possuiu quantos carros? Eu estou no terceiro. Pronto, vamos lá, 3 carros. Todos foram 0 quilômetros? Só o primeiro. Os demais usados. Isso. Se eu lhe fizer uma pergunta agora, eu não preciso de você responder. Lembre na sua mente aí um mecânico, que você também que está nos assistindo. Lembre de um mecânico aí que você confia.
lembrou? Certo. Então esse mecânico está lá e se ele disser, vá lá em João das Peças, você vai em João das Peças ou você vai na Cardan Peças? Eu vou em João das Peças. Você vai em João das Peças. E aí ficou faltando aí pendente aí de 30% a 40%, não foi? Isso. Aí eu atribuí a ele ao vendedor. Entendi. Porque você possuiu 3 carros. E você sempre comprou lá em João das Peças. E lá em João das Peças você lembra de um vendedor lá. O vendedor que lhe atende. Esse cara me atende desde a época que eu tinha, só um exemplo, um Escort. E hoje eu estou num Corolla. Mas ele ainda está lá. E ele é um cara bom, nunca me vendeu errado. Então, pessoas dependem de pessoas, pessoas precisam de pessoas, e quem influencia as pessoas são as pessoas. Não quero atribuir 70% para uma estrutura bonita, precisa, é necessário você ter uma estrutura agradável, confiável, de segurança. Mas na hora da decisão. Na hora da mesmo, decisão, quando o carro dá o problema, você lembra primeiramente do mecânico. Ou se você não conseguiu, não encontrou ainda na sua jornada de vida, é aqui a hora onde vai virar a chave. Rapaz, eu não tenho em mente um mecânico que tenha, de fato, resolvido meus problemas a hora que eu precisar. Mas eu tenho um vendedor. Eu sempre compro peça lá na Cardan Peças, por exemplo, e quem me atende é Rodrigo. A Cardan Peças já está prestes a completar os 20 anos. Eu tenho 2 pessoas lá que eu posso dizer que é meu braço direito e meu braço esquerdo, que é o Paulo e é o Rodrigo. E aí hoje essas pessoas, ela atende mais clientes do que mesmo eu. Porque por algum motivo Radamés chegou lá, eu estava fazendo um pedido, eu estava atendendo uma outra pessoa. E aí Rodrigo de prontidão, Paulo de prontidão, atende. E aí quem está se relacionando com o Radamés a partir de hoje é Paulo. Isso. Então, em determinadas situações, momento, vira-se a chave, transfere-se essa percentagem aí de quem, de fato, é o tomador de decisão, né? E hoje, eu tenho clientes que ligam para mim, até você tem isso aí, eu acredito que você não tem. Pai, tem ou não? Você resolve isso para mim? Consiga isso para mim? Então, você, vendedor, você, mecânico, entenda que você é responsável, você, de fato, faz toda a diferença na hora de decidir uma compra, de resolver, de solucionar um problema. Para encerrar essa minha fala sobre essa discussão, esse bate-papo, que foi bem interessante, recentemente, ontem, quarta-feira à noite, uma pessoa de Mossoró, que tem uma banda de música, estava chegando em Natal e aconteceu um pequeno problema no ônibus, me ligou, disse, não é interessante você insistir, se você está no posto tal, deixa o carro aí. E ontem eu fiz alguns contatos, não conseguimos devido à distância, consegui até o mecânico, mas não consegui a peça. Mas ela está a 200 km de Mossoró, e ela lembrou de quem? Importante. Ela lembrou de mim. Então, Radamés, agradeço a minha oportunidade, encerro minhas falas e digo a você, profissional, seja qual for o profissional. Eu trouxe um exemplo do mecânico e de um balconista, de um vendedor de peças. Mas você que é um arquiteto, você que trabalha com salão de beleza, você que trabalha com estética, com roupa, enfim, lembre-se que você é peça fundamental em determinadas situações onde a sua opinião vai fazer toda a diferença. Então, que nós possamos ser responsáveis, transparentes e verdadeiros com nossos clientes. Excelente. Eu queria pegar a fala de Artêmio e fazer, digamos assim, uma embalagem acadêmica, para dar uma explicação que ele falou. Ele acabou de dizer, nas palavras dele, que o que mais importa num negócio não é produto apenas, não é nem o ato só de vender e comprar, mas é a prestação de serviços. É incrível, Artêmio, como a cada dia eu fico mais convencido que todo negócio é, antes de qualquer outra coisa, uma prestadora de serviço. E o que é prestar serviço? Relacionamento humano. Não existe uma oficina, né, um negócio que se preze sem um bom relacionamento humano.
E aí, isso é para tudo, qualquer negócio. Vamos lá. Quer falar? Pode falar. Só fazer você falando aí, eu também me lembrei aqui de um assunto que também foi falado no momento lá. Regras, né? Vender, liderança. Certo. Como foi que eu me posicionei nesse momento? Eu atribuí 10% para mim, né? Como líder, como gestor, como dono, como empresário, como diretor da empresa. Não sei como é que você se associa, como é que você... O responsável ali. O responsável. Eu atribuí 10% para mim. Mas nós, líderes, nós, gestores, temos que entender que as fórmulas que eram aplicadas nos anos 90 foi fundamental nos anos 90. Hoje, diante da tecnologia, nós falamos muito... Radamés hoje já falou sobre leitura de livro. Tem gente que não leu nenhum livro ainda. Não consegue ler livro. Falamos há pouco tempo aqui sobre curso de liderança, de gestão, e que é interessante a gente estar sempre aprendendo. Sim. Quando o ser humano acha que ele já sabe de tudo, ele está fadigado. Pode procurar aí um armador aí, porque nem de cama você vai ter seus últimos dias, vai ser de rede mesmo. Então, que a gente possa estar sempre se reciclando. E o que eu aplico? Eu tenho 10 colaboradores. Eu não posso criar uma fórmula e aplicar para as 10 pessoas. Não faz sentido. Se na nossa mão nós temos 5 dedos, todos são diferentes. Sim. Imaginei você com 10 pessoas pensando diferente. Eu não posso aplicar, a minha dor de cabeça, ela é saciada quando eu tomo um Dorflex, mas às vezes para Radamés é com dipirona, para outra pessoa é só... Então eu não posso dar Dorflex a todos os colaboradores. É a mesma dor, mas são personalidades diferentes. Então, que nós possamos estar também atentos às personalidades das pessoas onde estão sendo lideradas por nós. É uma outra... É um bom tema que você puxou agora. Um tema, mas que, tipo assim, influencia lá. Eu tenho 3 vendedores, os 3 vendedores, de forma alguma, eles vão ter a mesma pegada, eles vão se identificar com os mesmos clientes, porque são personalidades diferentes, são pessoas diferentes. Né? Sim, e, Radamés, eu quero aproveitar aqui a oportunidade. E Radamés sempre traz sugestão, dica de leitura de livros. Eu trago esse aqui. Esse livro, eu fui presenteado com ele essa semana, meu amigo Cláudio Araújo, que ele fala da jornada dos negócios. Então, você é empreendedor independente do seu negócio. Ele é um especialista no meu segmento, no meu ramo de autopeça, de oficina. Ele tem, inclusive, um trabalho, um projeto. Ele dá mentoria para oficinas. Estamos trazendo... Eu, juntamente com um grupo de 40 donos de oficina, empreendedor, diretor, nós estamos trazendo o Cláudio. Ele ainda vem aqui esse ano para fazer uma abordagem do seu trabalho. E em 2026 a gente vai fazer esse trabalho aqui, que é o segredo das oficinas lucrativas. Então eu deixo aqui essa dica, sugestão. Você que faz parte do segmento automotivo, é interessante você conhecer esse livro, adquirir esse livro, ler e... entendendo melhor do seu negócio. Do negócio. Eu queria aproveitar, já temos um tempinho nesse nosso primeiro bloco, eu vi aqui um subtítulo no livro dele, quero fazer um comentário. O subtítulo diz o seguinte, ó: um manual das regras do jogo da gestão empresarial. Estava terça-feira dessa semana, num mastermind, em uma reunião parecida com o mastermind, já que o mastermind tem direitos autorais sobre o termo, do Instituto Napoleon Hill, que é o dono do termo Mastermind. Estávamos fazendo algo parecido com uma reunião de empreendedores, mas todos eles eram jovens empreendedores, alguns nem tão jovens, alguns são professores universitários, mas todos envolvidos em criação de startup. Já trouxe, inclusive, alguns deles aqui para conversar. E no nosso encontro lá, uma boa parte deles estavam... Uma boa parte não, vamos dizer Nós tínhamos em torno de 15 pessoas na reunião, tinha uns 5 deles bastante assustado com o empreendedorismo, dada a dinâmica que é muito peculiar. E na hora eu disse, porque empreender é um tipo de jogo, é um jogo, amigo. Acho que a edição passada foi a repassada, nós trouxemos aqui um dos campeões de xadrez aqui de Mossoró. Esteve aqui conosco, ganhou 8 campeonatos. Grande Carlan. Grande E jogar xadrez é um jogo que você tem que estudar como é que funciona.
Na nossa reunião, dos 15, 5 estavam sentindo muito desconforto, porque estavam começando a empreender e vendo como a situação é complicada, como é difícil empreender, como não é como as pessoas falam nos palcos, até nos livros ou nas palestras. Empreender é um tipo de jogo que você tem que se identificar com ele. Você tem que gostar, você tem que aprender como é que funciona essa dinâmica. Não seja, digamos, ingênuo de assistir uma palestra, ou mesmo de ouvir um podcast e dizer, vem empreender, porque empreender é a melhor coisa da vida, abandone o seu emprego, vem empreender. Essa não é uma fala com sabedoria, quando você fala isso. Você pode estar tentando vender alguma coisa, por isso está querendo gerar algum tipo de audiência. Abandone, vem empreender, porque... Não, tem que saber jogar. Você tem que se identificar com essa atividade, com esse meio, com esse estilo de vida, porque é um jeito de viver, é um jeito de decidir como é que vai ser a sua vida pela frente. Nem todo mundo se encaixa, nem todo mundo tem competência, alguns às vezes é saúde, nem todos à sua volta vai se encaixar nesse modelo, porque com o empreendedor, ele acaba trazendo todo mundo para aquilo, é filho, é esposa, é parentes, pessoas, e uma boa parte não vai gostar, principalmente no início, quando você está ralando para... Nem mundo vai gostar. Radamés, e quando você diz, rapaz, eu vou empreender, você tem que lembrar de uma coisa. Se você não se preocupar com o seu nome, você não colocar ali, se você não tiver em mente que o que está em jogo ali é o seu nome, porque para você empreender você precisa de um CNPJ, você precisa de um CNPJ, você precisa de um CPF, e o CPF é o seu. Tem que ter credibilidade. E aí, acima de tudo, é o seu nome, é o seu registro que está em jogo. E se você tem essa base, como o Radamés acabou de falar aqui, esposa, casa, família, não estamos aqui, acredito que não estamos aqui, pelo menos eu acredito que o Radamés também, que ele é um empreendedor nato e ele é professor, ele gosta de ensinar, nós não estamos aqui amedrontando, nós estamos aqui falando a realidade, é bom, é gostoso, é satisfatório empreender, mas eu acredito que seria interessante depois a gente trazer aqui o FOFA, né? O FOFA do empreendedor, né? Ou a SWOT, os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos, as ameaças. Mas assim, você vê como a gente, uma coisa vai puxando, você fala, a gente já lembra de outra coisa, eu falo, você lembra de outra. Mas é isso. Somos seres humanos pensantes e precisamos estar sempre, né, evoluindo. Muito bacana, muito bacana. Então, lá para encerrar esse exemplo, eu disse, gente, vamos lá, eu continuo acreditando, que o empreendedorismo é o maior programa social de um país, que transforma um país. No Ocidente, nós só progredimos por causa do empreendedorismo. Até mesmo lá no Oriente, até mesmo em países de matriz comunista como a China, só se desenvolveu quando acordou para o empreendedorismo. E lá eles estão empreendendo... Não é com força, não. Eles estão empreendendo com potência máxima. Todo vapor. Do ponto de vista financeiro, eles são bem capitalistas. De outro aspecto, eles são comunistas para controlar, de alguma forma, ter controle sobre as pessoas. Isso é uma maneira, é um jeito deles governarem. Eu não estou fazendo aqui, nem é o nosso objetivo, fazer juízo de valor. Mas é o empreendedorismo que traz o progresso, que traz o avanço. Entretanto, isso é uma coisa, é saber disso. Outra coisa é você ter condições de entrar nesse jogo. Então, se eu não sei jogar xadrez, amigo, não vou me dar bem nesse jogo. É legal, muito legal. Olha só alguém jogando xadrez, que lindo. Mas nem todo mundo é para aquela área. Talvez você tenha que fazer outra coisa, vai jogar dama, vai jogar outra coisa. Então, assim, é preciso entender que é um jogo, é um jeito, é uma maneira e você tem que aprender sobre isso. Tem que se preparar para isso. E é jogando também. Não dá só estudar como um dia eu ainda vou jogar. Não, você tem que jogar. O empreendedorismo não é matéria que se ensina em sala de aula. É matéria que se aprende na prática. E a sala de aula vai lapidando, vai tirando aquilo que você não, às vezes, consegue resolver. E tem que ser mais ou menos assim. Você estava me comentando há pouco tempo que vai fazer um curso de liderança. Inclusive, você é um dos professores desse curso. Excelente. Mas uma boa parte do seu estilo de liderança você já tem. O curso vai trazer insights, puxa, isso aqui não tinha pensado, então tu aplica, vai trazer principalmente ferramentas.
os cursos, as formações, uma faculdade, ela ajuda a quem quer empreender a trazer ferramentas. Um bom médico, você acha que ele vai hoje, um bom médico, vai chegar e um paciente está ali doente, ele vai botar o ouvido para escutar o coração da pessoa? Não, isso era quando não tinha um equipamento, que eu nem sei como é que chama aquele equipamento lá, que você põe aqui para escutar melhor o coração. Mas lá no início, os caras colocavam o ouvido, amigo, para escutar ali, para escutar o chiado do peito, mas não dá mais. Quer dizer, você tem que ter boas ferramentas. Você não vai chegar lá, fazer a cirurgia do coração, aí tá lá o médico com uma faca, porque antigamente era assim, não dá. É preciso aprender ferramentas novas, sim, porque o mundo mudou, as técnicas são diferentes. Então, um curso de liderança, um curso de empreendedorismo, te ajuda também nesses aspectos. Não seja arredio a esse tipo de coisa. Não quero, não. Faça isso não. Seja mais inteligente, aprenda. Adamés, uma analogia também aqui sobre ferramentas. Aí eu lhe pergunto, rapaz, está aqui uma árvore aqui, você vai fazer uma poda dela. Você vai podar essa planta aqui, essa árvore aqui. Uhum. Os galhos dela já estão batendo aqui, os vizinhos já estão reclamando porque está lá. Aí eu vou lhe entregar agora um facão e uma motosserra. Uma motosserra com avanço. Qual você vai querer? Pois é. As ferramentas estão aí para melhorar a nossa vida. O facãozinho vai dar trabalho. Você vai subir, vai se arriscar, e a motosserra. E ainda tem gente hoje que tem medo das ferramentas. E seres humanos desenvolveram para facilitar a nossa vida. Isso. Verdade. Em algum momento pode ser que a motosserra dê problema e tu vai usar o facão. Entretanto, tendo a motosserra funcionando, não faz sentido você encher a sua mão de calo, levar 3 horas fazendo uma coisa que faz em 30 minutos. Muito bom. Bom, vamos um intervalozinho, a gente volta daqui a pouco para continuar, que hoje está prometendo. Hoje tem um monte de coisa aí para a gente conversar. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Muito bem, eu quero trazer um assunto aqui para vocês, que ele está só no início. Nós estamos no início dessa temática, que é a inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre ela? Se você tem celular, você já usa a inteligência artificial? E você um dia vai, pela jornada que todos nós estamos trilhando, seja você profissional liberal ou não, empresário ou não, estudante ou não vai dar para viver sem ela. Até pouco tempo atrás, quem estava no auge era uma coisa chamada internet. A internet, e se você tem menos idade, talvez você nunca escutou um barulhinho que o modem fazia, né? Que eu sou da época do barulhinho do modem. Então, usava a internet meia-noite para poder conseguir ficar com trânsito menor, o custo era menor, tinha que ter aquele modem para você se conectar com a internet. Hoje a internet é quase uma coisa natural, ninguém fala mais dela. Com a chegada do Wi-Fi, ela começou a se tornar quase uma frequência de rádio, está em todo canto onde você chega, ela já está no seu dia a dia. As novas gerações nem perguntam, nem sabem o que é internet, não sabe. Quem tem acima de 40, ele sabe o que é antes e depois de internet. A inteligência artificial está no início dessa jornada, para daqui a pouco também ninguém nem mais perceber, dado o convívio que nós vamos estar o tempo inteiro com ela. Se você gosta um pouco mais de tecnologia, você já talvez esteja bastante imerso. Você já conversa com a Siri, você conversa com o aplicativo de conversas, de interações, você talvez tenha uma Alexa, né, em casa. Se você gosta um pouco mais de tecnologia, isso já está mais no seu dia a dia. Mas mesmo que você não goste, você não irá, e eu sugiro que você não
entre em confronto com as IAs, com esse tema, IA. Talvez você tenha alguma uma matriz religiosa, uma matriz social, cultural, que dificulte um pouco mais a sua abertura para o assunto. Entretanto, IA, como todas as inovações que vieram ao longo do tempo, são ferramentas. Você é que não pode ficar para trás, você que é o agente de mudança. Esse planeta ainda é comandado pelas pessoas. Pode estar cuidando dele, pode estar destruindo, mas nós ainda somos os agentes protagonistas do planeta Terra. Nós temos bilhões de concorrentes no planeta Terra, mas eles não sabem que eles são maioria. Eu poderia dizer assim, se as bactérias soubessem que elas são maioria no planeta Terra, nós estávamos fritos. Porque só em um corpo humano tem mais bactéria do que a quantidade de ser humano no planeta Terra. Então multiplique pela quantidade de ser humano. Quem manda, no fim das contas, são as bactérias. Mas elas não sabem. Elas só são seres ali vivendo. Até mesmo outros concorrentes no planeta Terra tem muito mais do que seres humanos no planeta. Mas nós é que somos a única espécie com inteligência para ter a capacidade de saber que tem inteligência. Daí nós passamos a ser o ser que, consciente ou não, coloca as cartas para que o planeta vá progredir ou não. Este mesmo ser humano começou a se questionar e começou a se perguntar se não teria uma maneira dele criar uma entidade, uma máquina, uma forma de pensar como o ser humano pensa. E lá na década de 50, algumas pessoas começaram a estudar a inteligência artificial. Como que poderia ter meios de fazer cálculos independente do ser humano? E aí sim surgiu a inteligência artificial. Hoje ela está mais conhecida porque no finalzinho de 2022, com o surgimento do ChatGPT, quando ele, lá em novembro, se não falha a memória, ele foi lançado, foi divulgado. E aí agora criou-se uma plataforma de interface, de comunicação, em que esta inteligência conversa com você. Através de texto, que ainda é a estrada de comunicação mais fácil para que você possa interagir, são os textos, mas já começou a expandir para áudio, para vídeo. Hoje nós já temos a comunicação em vídeo, em imagens, figuras, de forma que ela está em uma crescente. A forma de aprendizado da inteligência artificial não é como a humana. A nossa forma de aprendizado, no máximo, é em PA, que eu aprendo hoje, acumulo, aí tenho um acúmulo e eu vou aumentando em PA. A forma de aprendizado da inteligência artificial não é em PA, nem é em PG, é exponencial. A curva de aprendizado humano normalmente é uma reta, ou próximo de uma reta, e tem uma certa constância por conta da nossa própria limitação. Apesar de termos um cérebro maravilhoso, incrível, que usa um potencial ainda, um percentual muito pequeno, dado o seu... Esse, pelo menos, é a visão da maioria dos pesquisadores nessa área. Tem muito ainda a ser descoberto sobre o cérebro. Só que a inteligência artificial, o gráfico dela não é uma constante ou próximo da constante. Ela é uma curva de aquisição, de acréscimo de aprendizado fenomenal. Vocês talvez devam saber, já devem saber, ou se não sabem, vão saber agora, que já faz alguns anos que o ser humano não ganha mais jogos, nenhum jogo, qualquer jogo que você utilize uma inteligência artificial e coloca um ser humano para competir, ele não consegue mais ganhar. O maior jogador de xadrez, o Kasparov, acho que é esse nome, o russo Kasparov, depois virou até senador, figura muito conhecida. Lá nos finais da década de 90, início dos anos 2000, quando ele perdeu lá para o Deep Blue, se não me falha a memória, era o nome do computador criado, nunca mais ganhou.
Nunca mais. Ele não chega nem próximo de... Quer dizer, a mente humana não consegue mais. E conversando, inclusive, aqui com o jogador de xadrez que estava conosco, ele disse, a inteligência artificial hoje é utilizada para verificar o processo de aprendizado dos humanos. Então, os humanos já têm inteligência artificial como professora, como mentora. Como é que eu estou? Pergunta a inteligência, ela diz o que é que eu acertei, o que é que errou. Mas competir, desiste, não dá mais para ganhar. Nos números, na matemática. Por quê? Porque a matemática é a matéria-prima da inteligência artificial. Ainda é o 0 e 1, ainda é. E eles usam hoje totens, que já são conjuntos, blocos dessas estruturas. Usam a matemática como uma forma de desenvolver inteligência. Então, esses raciocínios rápidos, cálculos velozes, fazem com que o processo de aprendizado seja uma curva muito íngreme. Então, de fato, o que nós estamos presenciando é só o início da revolução, digamos assim. Ou, em outra figura, seria a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ainda a ser descoberta. Ok. A pergunta é, e Kiko? Muito boa pergunta, se você fez essa. E Kiko é, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que, se você não fizer as pazes com a IA e começar a estudar a IA no seu negócio, será você que vai ficar para trás. Porque os seus concorrentes vão fazer isso. Se a sua campanha de marketing, se a sua forma de treinar, se a sua forma de vender, se a sua forma de estudar mercado, se a sua forma de gerenciar o seu estoque, tudo o que você imaginar dentro do seu negócio, a IA vai entrar com força e aquele que usar isso a seu favor, como diz um ditado antigo, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem chegar por último vai beber água baldeada já vai beber água, já vai beber sobejo dos outros. Então, o que é que eu diria para você? Faça logo as pazes com isso, comece a pesquisar a respeito, comece a ler, comece a estudar sobre esse assunto, porque nós estamos numa crescente, a curva é íngreme, então ela vai crescer agora muito rápido. E nós poderíamos aqui dar exemplo em qualquer área, nós já estamos nessa fase. Eu hoje faço parte de um grupo de pesquisadores que acabou virando uma startup, não está incubado lá na Iagran por motivos éticos e de que eu não posso eu mesmo ter negócio dentro da incubadora, porque aí ficaria um pouco desagradável com aqueles que estão entrando lá. Podia parecer que eu usaria aquilo, né? Então eu não posso, ela não está incubada na Iagran, a empresa a qual eu faço parte como pesquisador. Aproveitei o meu próprio mestrado nessa área, o meu mestrado inclusive estou envolvido num mestrado que vai trabalhar especificamente o uso de IA para clonar cérebros. Isso é complicado, né, esse tema. Algumas pessoas podem ficar até se arrepiando até só em ouvir isso. Mas, obviamente, que a clonagem de cérebro não é cérebro físico, mas é a clonagem de arquitetura cognitiva. Sim, eu tenho uma arquitetura cognitiva que as IAs, a gente usa umas 7 IAs diferentes, começam a mapear e descobrir como eu falo, como eu penso, como eu me emociono, como eu construo a minha argumentação. E isso é possível hoje já clonar, é possível através de conteúdo, desde que a pessoa tenha conteúdo, já é possível fazer. Eu não vou fazer aqui ao vivo porque não faz sentido, mas hoje, pelo menos por enquanto, pode ser que em algum momento a gente faça, mas hoje nós já temos, dentro do grupo de pesquisa, alguns clones, como Steve Jobs, Walt Disney. Já pensou você ter o Walt Disney do seu lado e pergunta assim, rapaz, eu tô meio com um problema de criatividade. Um cara extremamente criativo e principalmente o core principal do Walt Disney era a narrativa, criar uma história, criar um storytelling. Ele é um excelente construtor de histórias e muito criativo. Já pensou? É possível? É possível isso hoje, ter um clone da arquitetura cognitiva. Isso ainda está sendo utilizado em muitos ambientes de computação, muitos ambientes de universidades, mas tudo que está na universidade um dia sai. Começa a sair porque, no fim das contas, o mercado acaba pedindo isso. Eu tenho aqui no meu celular, eu de repente tenho a possibilidade de perguntar a Leonardo da Vinci, que é um dos que nós
clonamos. O cara que na época dele já tinha inteligência para pensar em helicóptero, em um mundo que nem existia, nada. Já pensou você fazer uma pergunta, ô Leonardo, eu estou aqui com uma dificuldade, assim, tal. Que sugestão você dá para essa minha ideia? E no caso de Leonardo, a gente não tem como fazer a verificação em vida, né? Porque ele já partiu. Mas nós estamos também fazendo alguns clones com pessoas ainda em vida. E é incrível como você faz a pergunta para a pessoa, é gravada, né? Ou ela escreve em texto, e você faz para IA e a resposta é tipo 99% semelhante. Então isso é assustador, né? Isso é assustador porque aquele conceito de eternizar, né? Enquanto o planeta existir, né? Se bem que tem gente já pensando em ir para outro planeta por aí, porque esse daqui ele corre riscos. Mas voltando às condições normais. Hoje já é possível você partir para Papai do Céu e a sua cognição, a sua estrutura cognitiva ficar em IAs que podem dar respostas semelhantes às suas se você estivesse aqui. Inclusive, resposta para problemas novos, não é resposta para aquilo que você já sempre falou. Ah, fulano sempre falava disso. Não, isso já ficou registrado. Mas se você perguntar um assunto novo, se ele fosse responder, teria como. Então, nós estamos entrando, sim, de fato, num outro nível de game, de disputas, de concorrência, onde você vai ter do seu lado pessoas que você talvez nem teria condições de falar com ele, mas ele pode estar através de uma IA. Isso é uma estrutura complexa, eu não tenho interesse aqui, nem objetivo de explicar isso, mas isso já é possível. E logo, logo, eu mesmo, em algum momento aqui, até, talvez não ao vivo, mas eu vou perguntar, estou com uma dúvida aqui, deixa eu ver quem é o cara mais fera nessa área eu pergunto e ele me responde. Como se de fato fosse uma ligação que eu perguntasse aqui. Apesar de algumas IAs que estão sendo feitas também respondem a comando de voz, porque ele pega o áudio, transcreve e depois ele faz a leitura sendo texto. É possível. Eu estou trazendo apenas alguns fragmentos do que está acontecendo. Uma das pessoas, essa daqui vale para quem é cristão. Nós estamos fazendo a arquitetura cognitiva do apóstolo Paulo e de Jesus. Não de Jesus, mas daquilo que ele falou. Tudo aquilo que ele falou. Então, a IA está pegando todos os textos de Jesus, os quatro evangelhos. Isso não é tão rápido, porque existem vários refinos. Pega isso, aí vê. Aí depois faz uma pergunta e vê se lá na Bíblia a resposta foi a mesma que ele deu e vê se a IA responde do mesmo jeito. Agora, nós só poderemos conferir aquilo que seja pergunta semelhante ao que ele já respondeu. Mas o objetivo é fazer perguntas para aquilo que não está lá, para que a IA dê uma resposta. O apóstolo Paulo, o que é que ele diria, de repente, em alguns casos, né? O que é que você faria, Paulo, se fosse você? O que você faria nesse caso? Então, eu sei que isso pode parecer meio estranho, talvez você fique meio perturbado, e eu respeito a sensibilidade de valor de cada um. Entretanto, o ser humano ainda tem que estar no comando disso, para ter a capacidade de analisar, é óbvio. Mas, fique ciente, que seja no ambiente que você pensar, a IA ela vai entrar. Seja no âmbito profissional, empresarial, educacional. Eu, inclusive, faço parte de um outro projeto para ajudar pessoas naquilo que a gente chama de Second Life. Quando você quer Second Life, sua segunda vida. Até 50 anos de idade você vai ter uma vida. Quando você completar 50 anos de idade, você vai começar a perceber que você não é mais jovem. Uma série de coisas você descobre. Aí você começa uma nova jornada. E aí, como é que vai ser essa nova jornada? Eu vou viver do passado ou eu tenho como aprender? Com o IA tem como você desenvolver-se totalmente num outro patamar, tendo a vantagem que a geração Z não tem. A geração Z não tem repertório, não tem experiência de vida, não tem um monte de coisa que já passou, um monte de coisa errada que já fez e que sabe que aquilo está errado. A geração Z, ela tem que acordar, senão ela vai ficar para trás. Porque, infelizmente, uma grande parte dessa geração Z é preguiçosa, lê muito pouco, não estuda. Bom, eu fiz um preâmbulo aqui enorme, mas eu queria trazer agora, queria perguntar para um colega que está aqui do lado, qual a leitura dele, qual a visão que ele tem diante dessas realidades novas que surgem com IA. A gente falou no bloco passado sobre ferramenta, uso de ferramenta, e IA é uma ferramenta. Artemio, qual a sua visão sobre essas coisas que estão surgindo aí, qual a sua leitura?
Radamés, a IA hoje, ela de fato, ela tem assustado muita gente. E eu digo a você, apesar do susto, se aproxime dela. Seja parceiro dela. Porque se nós não formos parceiro dela, de fato, nós, empreendedores, nós que estamos no mercado, o mundo gira em torno de nós, seres humanos. A geração nova, como o Radamés fala, é um pouco meio que preguiçosa devido justamente já às facilidades que a internet trouxe. Então nós, essa faixa etária aqui, eu digo até de 35 até 50 anos, se nós se adaptarmos, se nós fizermos uma parceria bacana com a IA, sem dúvida vai ficar mais fácil de se realizarmos. Se tratando de negócio, se tratando de empreender, se tratando de objetivos, né? Nada jamais, quando se tira a essência, a raiz, né? A transparência, a verdade, né? A personalidade da pessoa, aí não tem como. Mas se você manter ali sua estrutura, suas raízes ali, se você se aproximar, né? Juntar seus valores, né? O seu conhecimento, e você se aperfeiçoar com o IA, sem dúvida, o resultado é fora da curva, né? E mais rápido, sem dúvida alguma. Eu estou aqui para aprender, para fazer as pazes, para ser parceiro do IA. No início da Revolução Industrial, isso já está escrito, já foi provado, porque está na história, já está todo, já... Lá acho que o nome chama-se ludismo, se não me falha a memória. Acho que é ludismo. Foi um movimento da população, principalmente na Europa, de destruição das fábricas. Porque quando as fábricas chegaram, todo mundo, não existia fábrica. Então as peças eram feitas de maneira artesanais. Então existiam os artesãos ao redor dos castelos. Quero uma xícara. Pede o artesão, ele fazia a xícara. Com a Revolução Industrial, a indústria agora faz 1.000 xícaras, faz 100.000 xícaras. Então isso praticamente gerou um problema absurdo com os artesãos, com as pessoas, porque agora as fábricas estavam fazendo as coisas em série. Então, se você não estiver enganado, se estiver errado aqui, peço desculpas, houve um movimento chamado ludismo, onde as pessoas iam destruir as fábricas, começaram a quebrar, porque ficaram com medo daquilo. Isso é natural, é normal quando algo novo surge. Então, o que certamente vai acontecer um movimento, e já, de alguma forma, ele já é visível, das pessoas se levantarem contra a IA. Porque a IA, ela assusta, porque quando a gente pensa assim, IA, pelo menos é a figura visual da IA que assusta, porque geralmente quando se fala de IA, é sempre uma pessoa. Então dá aquela ideia de um robô, é um ser humano falando com você, é um ser ali falando com você. Mas a IA, hoje, ela é muito mais do que isso. Isso é o mínimo. Isso, claro, a parte estética, tem gente pensando em querer fazer robôs e tal, mas a parte mecânica será um desafio que vai durar ainda muito tempo. Porque nós somos a nossa estrutura física é muito rápida, é muito veloz. Tanto é que o robô ainda continua. Os melhores robôs que foram feitos até hoje, continua sendo um negócio meio... Então, aí se assusta porque fica aquela ideia de um ser, de uma pessoa, tá, né, parecido com a gente. Mas o que a gente está falando de IA, principalmente, gente, é a arquitetura cognitiva. Quer dizer, a tua inteligência, a nossa inteligência como seres humanos, ela está sendo mapeada, ela está sendo arquivada. Enquanto a gente conversa aqui, tem um IA me escutando aqui. Ela está nos ouvindo. E é capaz, daqui a pouco, quando eu entrar novamente em alguma rede social, vai estar lá algum comentário falando sobre isso. Não é assim que acontece? Você estava até comentando, né? Estava falando do assunto, quando terminou, eu estava lá, o negócio oferecendo. Pois é, eles estão nos ouvindo, eles estão arquivando tudo isso. Bancos e mais bancos de dados estão sendo estruturados para entender como que nós funcionamos, porque nós somos os protagonistas da Terra. Se a Terra vai ter um comando e um controle, está na mão das pessoas. E a IA, ela é hoje utilizada para benefício humano. Então, essa ideia de que um dia ela pode dominar, teoricamente sim, mas não há nada ainda que seja comprovado, é só teoricamente. Fora isso, a ficção científica, criada pelo próprio humano, que já estrutura. Mas daí ela ter autonomia ainda está bastante longe. Dentro, inclusive, dos estudos de IA.
Esse modelo de IA não existe ainda, que é a IA que pensa por si próprio para a tomada de decisão. Ainda não é. Sempre tem um humano ainda. Sempre tem, ela é uma liderada, né? Precisa Ainda de é um líder. liderada. Ela não lidera ainda, ela é liderada. Não tem, você pode pesquisar, os autores aí não tem ainda esse tipo de IA, tá? Teoricamente, porque nós temos essa percepção, então nós acreditamos que um dia ela pode também ter. Isso aí já é outro assunto que nos campos acadêmicos estão discutindo. A questão que para nós aqui, os mortais, é importante eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer com que, por exemplo, seu filho aprenda muito mais e não dependa de um ser humano dando aula, porque ele tem infinitas limitações, tem muitas limitações que a IA não tem e traz uma velocidade de aprendizado muito maior. A IA pode ser utilizada como um mentor seu, diário, ali do seu lado, te ajudando rapidamente. Você ganha velocidade no processo de aprendizado, na tomada de decisão, nas escolhas que você tem que fazer, que mercado eu vou atuar. Eu estou com 80 anos de idade, e aí, acabou? Não, não acabou. Eu posso aprender um monte de coisa. É só ter do seu lado uma inteligência que te ajude, dadas as condições e limitações que você tenha com a idade. Mas o que pode ser feito? Aquela pirâmide de Maslow lá, a tal da autorrealização, que é um sonho para muitas pessoas e inclusive abandonado por outros. Não, eu já estou com 60, já estou com 70. Esse conceito autodestrutivo já foi, não tem sentido algum com o IA. A IA te ajuda com 60 anos ter um novo negócio, ter um novo emprego, um novo trabalho, uma nova profissão, um novo modelo de arte. Você pode atuar em várias frentes, ou a múltiplas frentes, que você pode escolher uma, e com IA você vai esticar a sua autorrealização para acabar com esse pensamento danoso de alguém que se aposentou, vai ficar agora dentro do sofá, em cima do sofá, assistindo televisão, minha vida acabou. Ou só viajando. Viajar é bom, mas enjoa também. Porque chega a hora que não tem mal o que ver, uai. É limitado, mas o seu cérebro não é limitado. Você pode continuar desenvolvendo. Me inspira muito as últimas falas do arquiteto famoso Niemeyer, que com 103 anos ali, por volta de 103 anos, dizendo, eu estou extremamente jovem, minha mente está a 1000, o corpo é que está morrendo. Olha que coisa bela isso, olha que coisa que assim, bela no sentido de chegar no fim da vida, mas saudável, com a mente produtiva, a mente ali pensando. Não necessariamente tem que estar trabalhando, pode ser outras coisas, pode ser dando aula, ajudando, sendo mentor. E uma IA que pode te ajudar. Certamente trará grandes benefícios, desde que você seja o protagonista disso. Ok? Esse bloco ele foi meio provocativo para você pensar de uma forma diferente. Eu também estou falando esse tópico aqui, porque na última reunião que eu fiz com a nossa, com os incubados, nós tratamos sobre isso. Quem aqui está usando IA para melhorar o seu negócio? Quem aqui está usando IA para analisar mercado? Quem aqui está usando IA para reduzir custo na empresa? Se você tem IAs que, se você passar os dados para ela, ela vai dar show, amigo, para você reduzir seus custos. Ela vai dizer o que é que tem dentro do seu estoque já, que você poderia estar trazendo baseado em dados de vendas e tal. Tem IA que pode fazer isso. E quando tem dados, ela dá show de bola. Porque ela tem dados. Com dados, ela vai embora. O petróleo do século XXI... são dados para todos os negócios. O petróleo do século XXI são dados. Escute isso. Você pode valorizar ou não. Mas se você souber minerar dados, trabalhar com dados, fazer leitura de dados e naqueles dados tomar decisões, fabuloso. O problema é, você não tem como fazer isso. O ser humano, aquelas planilhas, passa para uma IA. A IA vai lá e faz aquilo e entrega para você, só o filé mignon. Pense sobre isso, porque o futuro requer de você algo que você não tem como dar. Porque você ainda nós somos ainda analógicos, temos uma capacidade limitada. A IA é digital, ela é rápida, ela é exponencial o crescimento dela. O nosso ainda é, talvez em PA, ela está exponencial, está em outro tipo de matemática. Então vamos fazer amizade com quem é melhor do que a gente, com quem tem melhor, sabe mais, para poder nós sermos melhores da maneira como nós podemos ser. Faz sentido isso? Então, começa a pesquisar sobre esse assunto. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.